Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Sara Faria, sua mentora Farma. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o cálculo da dose da prednisona ou prednisolona em 3 situações diferentes. Mas antes de começar, eu já quero te pedir para clicar no gostei, para deixar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, para você se inscrever agora e já ativar o sininho. Assim, toda vez que tiver vídeo novo, toda vez que tiver aula ao vivo, você vai ser notificado e não vai perder nada. Vamos lá, então? A prednisolona ou a prednisona são corticoides. E por conta disso, eles têm atividade anti-inflamatória, potente, antialérgica e analgésica. Por isso, eles são medicamentos amplamente utilizados em diversos tipos de doenças. E aí, uma dúvida que bate muito nos farmacêuticos é como fazer o cálculo da dose da prednisona ou prednisolona. Só para a gente já ficar ajustado em relação a isso, prednisona e prednisolona são a mesma coisa. Na verdade, quando uma pessoa ingere a prednisona, ela vai passar por um processo de metabolização lá no fígado e vai ser convertida na prednisolona. Então, a prednisolona é que é a forma ativa da substância. A prednisona é inerte. Mas quando a pessoa ingere, ela vai ser transformada e vai se transformar em prednisolona. Então, na realidade, eles são a mesma coisa e a dosagem também é a mesma. O primeiro cálculo que eu vou te ensinar aqui é em relação à dosagem da prednisona para crianças. Ela é amplamente utilizada na pediatria, principalmente em condições respiratórias e em condições alérgicas. Para fazer o cálculo, nós vamos precisar de ter 3 dados importantes. O primeiro dado é o peso da criança. Então, a gente vai ter que saber quantos quilos tem aquela criança que vai tomar o medicamento. O segundo dado vai ser a dose diária do medicamento. E o terceiro dado, a concentração dele. Esse é fácil, né? A concentração, você olha na caixa, tá lá, Prelone, 3 miligramas barra ml. 3 miligramas por ml é a concentração. O problema aí é em relação à dose diária. Porque para qualquer medicamento, a gente vai lá na bula, no item 8, que é a posologia, e a gente pesquisa qual é a dose diária recomendada daquele medicamento. E aí, quando a gente vai olhar, no caso da prednisona, essa dose ela é muito grande, varia de 0,14 até 2 miligramas por quilo por dia. Ou seja, se você calcular 0,2 miligramas por quilo, tá certo. Se você calcular 1 miligrama por quilo, tá certo. Se você calcular 1,5 miligramas por quilo, tá certo. E se você calcular 2 miligramas por quilo, também tá certo. E aí os farmacêuticos ficam embananados em qual é a dosagem correta que se utiliza para criança. Quando um pediatra vai fazer a prescrição, ele leva em consideração diversos fatores. Por exemplo, além do peso, ele vai verificar também a idade da criança, ele vai verificar qual é a doença que a criança está apresentando naquele momento e qual é a gravidade, qual é o quadro daquela criança. Está grave? Não está grave? É mais como uma prevenção de gravidade? É um tratamento para uma doença severa? Então, ele tem aí uma margem grande de dose para escolher, que está dentro da faixa de segurança, e aí ele pode escolher de acordo com o problema daquela criança. Se é uma criança que já tem um problema, então vamos supor, a criança está resfriada ou gripada, mas ela é asmática. Então a condição dela é diferente de uma criança gripada que não é asmática. Mas existe uma dosagem meio que padrão entre os pediatras na hora de fazer a prescrição. Essa dosagem sempre vai ser ou de 1 ou de 2 miligramas por quilo. Então, no nosso primeiro exemplo, eu vou te mostrar como calcular a dose de prednisona para criança, considerando essa dose diária de 1 miligrama por quilo por dia. Olha só que interessante, você já tem os 3 dados. Nós vamos fazer de conta que a criança tem 21 quilos, no nosso exemplo. Nós vamos ver que a concentração do Prelone, por exemplo, é 3 miligramas por ml. E nós já vamos utilizar essa dose padrão, que é de 1 miligrama por quilo por dia.
Basicamente, o cálculo de dosagem ele sempre vai poder ser realizado através de regra de 3. Mas existem casos onde a gente pode utilizar uma fórmula que vai dar um resultado mais rápido. Eu quero saber o que você prefere. Você prefere fórmula pronta ou você prefere regra de 3? Já coloca aí nos comentários para mim o que você prefere, porque isso vai me ajudar a preparar os próximos vídeos. Hoje eu vou te ensinar das duas formas, ok? Então, bora calcular. Eu tenho então que a dose é de 1 miligrama por quilo. Eu tenho o peso da criança que é de 21 quilos no nosso exemplo. E eu tenho também a concentração do medicamento, né? A concentração são 3 miligramas por ml, ou seja, em cada 1 ml eu tenho 3 miligramas. A fórmula é a seguinte: dose vezes peso vezes o ml da concentração dividido pela miligrama da concentração. 1 vezes 21 vezes 1, lembrando que esse 1 aqui é o ml da concentração, então se são 3 miligramas por 1 ml, o ml da concentração é 1. Dividido pela miligrama, que no caso são 3 miligramas por ml. Então, ó, esse 1 aqui é da dose diária, de 1 miligrama por quilo. Esse daqui é o peso da criança. Esse 1 aqui vem do 3 miligramas por ml, ó, 3 miligramas por ml, ok? E aí, a gente fazendo o cálculo, vai dar 21 divididos por 3, e nós vamos chegar na dosagem de 7 ml. Essa dose é uma dose diária. Se ela for utilizada em dose única, ela deve ser administrada integral, preferencialmente de manhã. Porém, como a gente está falando de criança, a gente vai preferir fazer essa dose dividida em 2 vezes. Então, aqui a criança vai tomar 3,5 ml de 12 em 12 horas. Pronto, agora eu vou te explicar fazer esse mesmo cálculo, só que por regra de 3. A primeira continha vai ser baseada na dose do medicamento. Então, qual é a dosagem mesmo? 1 miligrama por quilo. É o que está lá na bula, né? A dose recomendada pela bula. Então, se a criança tem 21 quilos, a dose dela vai ser 21 miligramas. Então, a primeira conta é essa que a gente vai fazer, utilizando, então, como base a dose diária do medicamento. A segunda conta vai ser baseada na concentração do medicamento. Então, eu já sei que são 3 miligramas em 1 ml. Quanto que o paciente vai tomar? 21 miligramas. Quantos ml que ele vai tomar? X. X é igual a 21 divididos por 3. X vai ser igual a 7 ml. O segundo cálculo que eu vou te ensinar agora é para você fazer a conversão de dose. Então, vamos supor que você vai atender um adulto que vai tomar a prednisona e ele quer tomar em líquido, ele não quer tomar em comprimido. Daí você vai precisar de fazer a conversão de dose. No caso da prednisona, para um adulto, ou ele vai tomar a de 5 miligramas ou ele vai tomar a de 20 miligramas. E aí, sabendo disso, vai ficar extremamente fácil de você fazer o cálculo, e aqui é por regra de 3. Vamos ver? 3 miligramas de prednisona estão em 1 ml. Se o paciente adulto fosse tomar um comprimido de 5 miligramas, quantos ml ele tomaria? Então, você faz as contas, vai ser 5 dividido por 3, que vai dar 1,66. Aqui eu te sugiro arredondar para mais, então dá 2 ml. 3 miligramas estão em 1 ml, no caso da prednisona xarope, do Prelone e tudo mais. Se o paciente fosse tomar um comprimido de 20 miligramas, quantos ml ele teria que tomar? E aí você faz o cálculo, vai ser 20 dividido por 3, que vai dar 6,66. Aqui também eu te sugiro arredondar para mais, para 6. A terceira e última conta que eu vou te mostrar do cálculo de dose da prednisona
É considerando se você só tiver prednisona em gotas. Então, olha só. Primeiro, você tem que saber qual é a concentração do medicamento em gotas, ok? Então, a gente vai ver na caixinha que são 11 miligramas por ml. Daí, a gente vai pesquisar na bula. Tem 11 miligramas em 1 ml. Então, quantas gotas a gente vai ter em 1 ml? Olhando aqui na bula, então, a gente vai ver que cada ml corresponde a 20 gotas. Vamos imaginar, então, que uma mulher está com uma prescrição de prednisona comprimido de 20, e daí você não tem na farmácia, ou essa mulher não quer tomar comprimido, e você só tem gotas. E aí, como que seria a conversão, então, de um comprimido de 20 miligramas para a prednisona em gotas, que tem 11 miligramas por ml, e que a gente já sabe, então, que cada ml tem 20 gotas. Vai ficar da seguinte forma. É muito importante aqui a gente fazer a seguinte correlação. 11 miligramas estão presentes em 1 ml. Só que eu já sei, porque eu olhei na bula, que 1 ml é a mesma coisa que 20 gotas. Então, a minha correlação, ela passa a ser 11 miligramas estão em 20 gotas. Aí, olha que facilidade. Se o comprimido é de 20 miligramas, quantas gotas essa paciente vai tomar? Daí eu faço o cálculo 20 vezes 20 divididos por 11, que vai dar 36 gotas. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos imaginar que uma criança está com uma prescrição de 4 ml de prednisona xarope. E aí você também não tem esse xarope, você só tem gota. Aqui a gente vai raciocinar da seguinte forma. No caso da prednisona xarope, que é a prescrição, 3 miligramas tem em 1 ml. A criança precisa de tomar 4 ml. Então, quantos miligramas que essa criança vai tomar? Ela vai tomar 12 miligramas. Eu já descobri que 11 miligramas da prednisona gotas está presente em 20 gotas. Como que eu descobri isso mesmo? Porque eu vi lá que cada 1 ml tem 20 gotas. Essa criança vai tomar 12 miligramas de prednisona. Quantas gotas que daria? Daí você vai fazer a conta, né? X vai ser igual a 20 vezes 12 divididos por 11. Aqui eu vou chegar no valor de 21,81. Né? 81 é uma dízima. Daí você pode arredondar para 22 gotas. E aí, conseguiu entender? Como foi a sua experiência com esse vídeo? Achou que ficou fácil fazer essa conversão de dosagem? Achou que ficou simples calcular a dose da prednisona, converter do adulto, converter para gotas? Eu quero que você deixe para mim nos comentários as suas dúvidas, também as suas sugestões e se você gostaria de ver mais vídeos como esse. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado de alguma forma com essas explicações. E te lembrar, obviamente, que nós farmacêuticos não devemos fazer a indicação de corticoides. São medicamentos extremamente perigosos, principalmente se eles forem utilizados por um longo prazo. Então, são medicamentos de prescrição médica que nós devemos respeitar e, em qualquer dúvida, a gente entra em contato com o prescritor, porque esse é o nosso direito e também é o nosso dever. Só que para a gente conversar com o prescritor, a gente precisa entender minuciosamente como é que funciona todos os cálculos e como é que funciona também o medicamento. Então é isso, pessoal. Eu espero de coração que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!